Então vamos dar início aqui ao nosso último tópico aí do semestre, que são campos variantes no tempo e as equações de Maxwell. O que nós vimos até agora, pessoal, foram o que nós chamamos de eletrostática e magnetostática. Ou seja, um campo elétrico que não varia no tempo e um campo magnético que também não varia no tempo, né? E esse campo magnético nosso que nós estudamos, que é na parte magnetostática, ele tem como origem uma corrente, né? Uma corrente, cargas em movimento. E aí hoje o que a gente vai, na realidade, introduzir esse conceito com vocês é que existe uma relação muito intrínseca entre campos magnéticos e campos elétricos quando eles variam no tempo. Tá? Daí vem o termo eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas e etc. Tá? Normalmente esse tópico aqui fecharia aí uma disciplina que seria chamada Eletromag 1 e em Eletromag 2, que é onde é feito todo o estudo de ondas eletromagnéticas, propagação de ondas, radiação, linhas de transmissão, antena, tá? E que vocês não têm dentro da disciplina, dentro do curso de vocês. Então aqui eu vou acabar citando algumas coisas que seriam vistas mais à frente, e aí na realidade eu vou apenas citar e aí ponderar com vocês sobre isso. Quais são os conceitos novos então? Que um campo elétrico produzido por um campo magnético e um campo magnético produzido por um campo elétrico, tá? Isso foi uma das grandes descobertas de Maxwell, tá? No desenvolvimento dos estudos de Maxwell, tá? Que é essa interação entre campos magnéticos e campos elétricos, mas não é qualquer campo magnético, qualquer campo elétrico. É a interação baseada em campos elétricos e magnéticos variantes no tempo. Campos esses que vão variar no tempo, tá? Oersted, eu acho que eu já citei isso para vocês, no início do século XIX, ele, de forma até mesmo, foi por acaso, ele verificou que quando ele tinha uma corrente elétrica, uma bússola colocada próxima dessa corrente elétrica fazia com que a agulha da bússola movesse. Né? E nós sabemos que a bússola é baseada em magnetismo. E aí Faraday, ele declara que uma corrente produz campo magnético e um campo magnético também poderia produzir corrente. Então, como o Oersted, ele empiricamente, mesmo que foi sem querer, provou que uma corrente gerava um campo magnético que interagia com outro campo magnético, Faraday, ele não provou isso, tá? Faraday ele postula isso, ele não prova, ele postula, porque ele leva em conta a simetria da natureza, né? Que ele pensa que os estudos dele em campos eletrostáticos e campos magnetostáticos, e aí ele postula isso, que provavelmente então campos magnéticos também poderiam produzir corrente, induzir corrente. Então ele fala isso muito forte em cima disso. E aí ele trabalha em cima desse troço aí durante 10 anos. Aí Maxwell depois conhece Faraday também. O Maxwell, apesar de ser bem mais novo que Faraday, acho que 40 anos mais novo que Faraday, ele conhece Faraday e também desenvolve e se basear nesses estudos para chegar nas conclusões dele, que formula hoje, que é a base de todo estudo e toda a teoria do eletromagnetismo. Tá? Bom, como é que é a lei de Faraday? Tá? Vamos lá, considerando os campos, dizemos agora que um campo magnético variante no tempo produz uma força. Isso nós vimos, que é a chamada força eletromotriz. Essa força eletromotriz ela pode estabelecer uma corrente em um circuito fechado. Também vimos isso, então ela pode induzir uma corrente em um circuito fechado. Então uma força eletromotriz na realidade é uma tensão que é gerada por condutores que estão em movimento em um campo magnético. Ou então o campo magnético varia. Então, ou eu pego um campo magnético estático e pego um condutor e faço com que ele se movimente dentro desse campo magnético, e aí vai induzir corrente no condutor, ou então eu deixo o condutor estático e faço com que o campo magnético varie. Varie como? Varia a sua intensidade. Faça com que ele haja essa variação de intensidade e posição e ele vai induzir também corrente nesse condutor. E aí a gente pode então formalizar a lei de Faraday dizendo que a corrente ou a força eletromotriz é a variação temporal do fluxo magnético,
que na realidade não é medida em newtons, não é uma força em newtons, é uma tensão, é uma DDP que é estabelecida pela variação do fluxo magnético. Então o fluxo magnético varia para uma determinada região do espaço. Ao fazer essa variação, ele estabelece uma diferença de potencial, logo ele estabelece então corrente, tá? Um valor diferente de zero para essa variação do fluxo pode ser resultado primeiro, um fluxo variável no tempo que enlaça um caminho fechado estacionário, um movimento relativo entre o fluxo estacionário e um caminho fechado, então existe um movimento que acaba se anulando, ou a combinação dos dois, tá? Esse sinal de menos que surge ali em cima é uma indicação da corrente, de forma aí a estabelecer esse fluxo, tá? Que nesse caso a gente chama de corrente induzida, ela sempre vai estar no sentido, digamos, oposto à variação do campo magnético, tá? Na direção do campo magnético. Então, ou seja, ela vai se adicionar ao fluxo original e vai reduzir a intensidade da FEM, à medida que eu estou variando, tá? E essa é a chamada lei de Lenz. E aí, o nome dessa corrente, que é a corrente gerada por indução de variação de campo magnético, é a chamada corrente induzida, tá? Bom, a FEM é uma grandeza escalar, que ela é medida através dessa integral de caminho fechado, ou seja, lembre-se que é sempre um caminho, um circuito fechado por onde passa a corrente, tá? Se a gente substituir então, isso aqui já foi declarado antes, igualar isso com a diferença, com a variação temporal do fluxo temporal, ou seja, eu pego essa integral de caminho fechado que nós vimos na última unidade, tá? E aí quando você iguala isso à variação temporal do fluxo magnético, a gente consegue chegar numa equação de Maxwell muito interessante. E ao aplicar o teorema de Stokes nessa parte aqui, onde diz que a integral de caminho fechado é a mesma integral superficial do rotacional, eu passo então a ter a igualdade dos dois integrandos. Então, o que me diz que o rotacional do campo magnético é igual menos a variação temporal do campo, a rotacional do campo elétrico é menos a variação temporal do campo magnético. Então, isso é interessante. Por quê? Porque na eletrostática, rotacional do campo elétrico é zero, porque só tem um campo elétrico. No entanto, quando eu vou para campos que variam no tempo, ou seja, quando essa derivada do campo magnético em relação ao tempo não é zero, o campo elétrico passa a circundar o campo magnético, que é exatamente essa é a ilustração inicial aqui de uma onda eletromagnética. Reparem que esses campos são ortogonais e à medida que um cresce, o outro decresce e assim segue. Então isso forma para a gente a propagação de ondas eletromagnéticas na combinação desses dois campos. A variação dos dois campos cria esse efeito da onda eletromagnética. Então essa é uma das primeiras equações de Maxwell de campos variantes, que diz que o campo elétrico ele circunda o campo magnético, a variação temporal do campo magnético, tá? Agora, se eu vou para a eletrostática, eu me reduzo às equações de eletrostática, que nós já deduzimos lá no capítulo 2, no capítulo 3, que a integral de caminho fechado do campo elétrico é igual a zero e que o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Ou seja, essas equações ainda se mantêm, ainda são utilizadas, as equações, e a eletrostática, o que é a eletrostática? É um caso especial de campos variantes no tempo. São campos que não variam no tempo. Então as derivadas que dependem de t são nulas, tá? É igual a zero. E se eu não tenho variação temporal então dos campos, eu me reduzo a soluções baseadas aí que nós já vimos da eletrostática. Bom, baseado então nessa lei experimental de Faraday, que realmente foi experimental, a gente obtém uma das equações de Maxwell em sua forma diferencial, que é exatamente o rotacional de menos a variação temporal do campo magnético, tá? Então, essa equação mostra para a gente que a variação do campo magnético no tempo induz campo elétrico, tá? E esse campo elétrico ele tem uma propriedade que ele é circulante. Então, ele vai estar circulando aí em torno da variação do campo magnético, ok? E mais, se eu faço a integral fechada de linha desse campo elétrico devido à variação de campo magnético, essa integral de linha não é zero.
diferente da integral de linha em caminho fechado do campo eletrostático, que é zero. Bom, agora é o seguinte, nós vimos também que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente, que aí correlaciona a corrente com o campo magnético. No entanto, quando a gente calcula o divergente desse rotacional, isso é igual a zero, tá? Só que se eu aplicar o divergente, eu vou ter também que o divergente da corrente é igual a zero. Mas existe a chamada equação da continuidade da corrente, que me diz que o divergente da corrente é menos a variação temporal da densidade de cargas. Então, aparentemente, existe uma contradição aqui quando eu estou olhando campos variantes no tempo. Não pode ser zero esse divergente do rotacional, tá? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? No caso de campos variantes com tempo, a gente vai acrescentar à expressão do rotacional do campo magnético um campo vetorial G, que é um termo desconhecido, tá? De forma que, ao aplicar a divergência, eu tenho que o divergente do rotacional é sabidamente igual a zero, vai ser igual ao divergente de J mais o divergente de G. O divergente de G é menos dρ dt, que aí eu tenho que o divergente de G vai ser a variação da densidade de carga com o tempo, tá? Bom, sabendo que a variação da densidade de carga com o tempo, ou seja, a densidade de cargas também é igual ao divergente da densidade de campo elétrico, nós já vimos isso lá na eletrostática, eu vou substituir na expressão do divergente de G e eu chego na expressão que o divergente de G vai ser o divergente da variação temporal da densidade de campo elétrico. Aquela derivada entra para dentro do divergente. Por que pode entrar para dentro do divergente? Porque as derivadas do divergente são derivadas posicionais, x, y, z, tá? São espaciais. E aí eu estou derivando no tempo. Então essa derivada temporal ela pode ficar fora ou dentro do divergente. Daí esse termo que a gente não sabia quem era, a gente passa a saber, que é a variação da densidade de campo elétrico no tempo. Então aquela expressão que é a lei circuital de Ampère, que nós deduzimos na unidade anterior, passa a ter então o seu formato completo, que o rotacional então do campo magnético é igual a densidade de carga, densidade de corrente, mais a variação temporal da densidade de campo elétrico, variação temporal do campo elétrico. Isso aí eu ponho ali ε0 vezes Z, e aí eu tenho um campo elétrico. Então, ou seja, eu estou aqui dizendo, se eu não tiver, por exemplo, corrente, digamos que o J seja igual a zero, eu vou estar dizendo que o rotacional do campo magnético é igual à variação temporal do campo elétrico. E nós já acabamos de fazer isso, chegando a um resultado parecido que agora, que o rotacional do campo elétrico é menos a variação temporal do campo magnético. Olha que interessante. Então esses dois campos eles vão estar se circundando o tempo todo. Campos esses variantes no tempo, tá, gente? Não são mais campos estáticos, são campos que variam no tempo. E aí está o grande segredo aí desse fenômeno natural que se chama eletromagnetismo. Então surge esse termo a mais aqui quando eu estou olhando campos que variam com o tempo. E aí esse campo que ele pode variar? Ele pode ser, por exemplo, uma variação aí baseada em variações de seno e cosseno, onde você tem frequências moduladas, que são as ondas eletromagnéticas e etc. que a gente tem por aí. Então, quando eu tenho variação temporal de campo, surge esse termo a mais na equação da lei de circuital de Ampère, e aí eu tenho mais uma equação de Maxwell em sua forma completa. Se eu não tenho variação no tempo, mas tenho corrente, tenho um campo magnético estático. Se eu não tenho corrente e tenho variação temporal do campo elétrico, eu tenho um campo magnético que também varia com o tempo. Bom, essa densidade de corrente extra aí, o Maxwell chamou de chamada corrente de deslocamento, tá? E aí a gente chama de JD. Ok? Nós já vimos outras duas correntes aí no decorrer do semestre. A corrente de condução, que aí é a suscetibilidade elétrica vezes o campo elétrico, ou então a corrente de convecção, que é a densidade de carga vezes a velocidade com que essa densidade de carga viaja aí no condutor, tá? Então nós temos três tipos de corrente basicamente em eletromag.
corrente de deslocamento, que é a variação temporal do campo elétrico, corrente de condução, que envolve a suscetibilidade elétrica vezes o campo elétrico num condutor, e a corrente de deslocamento, a corrente de convecção, que é quando eu pego uma densidade volumétrica de cargas e dou velocidade para essa densidade volumétrica de cargas, tá? Então esse é o terceiro tipo de corrente que vai existir na natureza. Bom, evidentemente a corrente ligada, que nós vimos também, ela está inclusa dentro da definição do campo magnético, tá? Então, de forma geral, eu tenho que, se não houver corrente, rotacional do campo magnético vai ser igual dt, ou seja, a variação temporal do campo elétrico. E o rotacional do campo elétrico é menos a derivada, é menos a variação temporal do campo magnético. Reparem que existe uma forte simetria. Tá? Isso aí é algo que comprova, inclusive, que Faraday pensou, que Maxwell também conseguiu provar através de suas equações. Existe uma grande simetria comportamental entre o campo elétrico e o campo magnético variante no tempo. Como já falei, isso existe na natureza e através dessa simetria, através dessa interação entre essas duas fenômenos da natureza, surgem as chamadas ondas eletromagnéticas. Né? E elas se propagam exatamente através da interação desses dois campos aí variando no tempo, e assim elas conseguem viajar pelo espaço e penetrar através de materiais, paredes, etc., sofrer também influência, e isso aí é um estudo bem interessante de propagação de ondas eletromagnéticas também. Bom, a corrente de deslocamento total que atravessa qualquer superfície também é dada pela integral de superfície, onde eu tenho a densidade de corrente de deslocamento, que aí, lembrando que a corrente de deslocamento é a variação temporal do campo elétrico, que vai ser igual dt, tá? Sabendo-se pelo teorema de Stokes que a integral de superfície do rotacional do campo magnético vai ser igual às correntes envolvidas, tá? Logo, eu tenho então a definição aqui, ó, que a integral de caminho fechado do campo magnético é igual à corrente mais a corrente de deslocamento, ou seja, vai ser igual a essa expressão aqui. Bom, daí, pessoal, a gente já obteve duas equações de Maxwell, que envolvem rotacionais do campo elétrico e do campo magnético. E aí a gente vai combinar ainda com mais duas equações, que é o divergente do campo elétrico vai ser igual à densidade de carga, e o divergente do campo magnético é igual a zero. Tá? Lembrando que são equações que não têm variação temporal. As equações que surgem com variação temporal são as duas primeiras, que gera essa ligação entre campo magnético e campo elétrico. Tá? Aqui independe de variação temporal nas duas de baixo. Lembrando que a divergência do campo magnético significa que não existe carga magnética. Então, como origem de campo magnético, ou eu tenho uma corrente, ou eu vou ter um ímã, ou eu vou ter um campo elétrico variante no tempo. Não existe carga magnética para isso. Bom, essa equação ela determina essencialmente que a densidade de carga é uma fonte ou um sorvedouro das linhas de fluxo de campo, tá? Mas quando eu tenho campos variantes no tempo, eu tenho que o campo elétrico também ele pode circundar um campo magnético, como está aqui, ó, descrito para vocês aqui. Tá? Então, ou seja, eu tenho as linhas de campo magnético e as linhas de campo elétrico circundando aí o campo magnético através aí da famosa lei da mão direita. Tá? Se eu tenho num sentido ou em outro sentido, depende aqui do sentido em que vai estar circundando. Se eu vario para um sentido ou outro, o campo elétrico vai ficar ali alternando a direção dele. E também, lógico, também vai variar no tempo devido a essas características. Tá? Então, quando a gente fala de eletrostática, eu estou falando de fonte que a única fonte ali que pode criar para mim campo elétrico é carga. Quando a gente está tratando apenas de eletrostática. Quando a gente vem para campos variantes no tempo, surge uma outra fonte possível de campo elétrico, que é o campo magnético. E aí o campo elétrico, as linhas de campo vão ficar circundando as linhas do campo magnético, quando isso acontece. E aí as demais equações aí de Maxwell também, que é para poder compor esse
conjunto de equações então aí do eletromagnetismo, né? Que a densidade de campo elétrico é igual à permissividade elétrica vezes o campo elétrico, que a densidade de campo elétrico é igual à permissibilidade magnética vezes o campo magnético, a corrente de condução, corrente de convecção, a densidade de campo elétrico levando-se em conta a polarização do meio e a densidade de campo elétrico levando-se em conta a magnetização do meio, né? Lembrando que tanto a polarização quanto a magnetização está ligada com a reação como o meio ele vai reagir à presença de campos externos. Polarização surge quando aplica um campo elétrico externo e o meio polariza, gerando também mais um campo elétrico que pode se somar ao campo externo. Logo, o que acontece é que a densidade de campo vai aumentar por um fator que é a polarização. A mesma coisa acontece com a densidade de campo magnético. Quando eu aplico um campo magnético externo e o meio ele é magnetizado, ele cria também um campo magnético. E esse campo magnético vai se somar ao campo magnético externo, aumentando ou não, ou diminuindo, dependendo do sentido, a densidade de campo magnético. Por isso que a relação de densidade de campo magnético muda quando eu estou aplicando em meios que sofrem algum tipo de reação ou que reagem, ou polarizando, no caso de campos elétricos, ou magnetizando, no caso de campos magnéticos. E como a densidade ela vai medir linhas de campo por área, tal, por metros quadrados, centímetros quadrados, seja o que for, e aí eu vou estar ali acrescentando a essas linhas de campo uma reação do próprio meio. Ou o meio se magnetizou, ou o meio se polarizou, dependendo do tipo de campo que esse meio ele é submetido. Bom, não tão famosa quanto as equações diferenciais, as equações diferenciais de Maxwell, pela sua simplicidade, elas são extremamente complexas, se a gente for começar a analisar a natureza disso tudo. E se a gente começar a analisar também as implicações naturais dessas equações, ou tentar resolvê-las utilizando aí as coordenadas tridimensionais mais o tempo. Elas são muito complexas, mas elas são simples em sua forma, apesar de serem muito poderosas. Elas são muito difundidas, mas existe a versão também integral dessas equações, que me diz aqui que a integral em caminho fechado do campo elétrico é menos a integral do fluxo magnético através de uma superfície. É isso que está dizendo aqui, tá? A integral de caminho fechado, ou seja, do campo magnético, é igual à corrente que está a corrente que está induzindo esse campo magnético, mais a variação aí da densidade de fluxo, a variação do fluxo do campo elétrico no tempo, que esse DDT sai daí de dentro, tá? O fluxo aqui, da densidade de campo elétrico através da superfície é igual a carga total envolvida por essa superfície, e o fluxo de campo magnético através da superfície é igual a zero, porque não existe carga que origina, que seria a aplicação da lei de Gauss em campos magnéticos. Tá? Aqui já vem direto da lei de Gauss também, que a integral através de uma superfície fechada do fluxo de campo elétrico é igual à carga contida ali dentro. Como isso aplica o mesmo princípio da lei de Gauss para campo magnético, e não existe carga magnética, então essa integral é zero, tá? É nula. Bom, quando se trata então de campos variantes no tempo, como é que fica a questão dos potenciais, né? Nós já discutimos aqui essas funções escalares, os potenciais são campos escalares, o potencial elétrico menos o gradiente do potencial elétrico me entrega o campo elétrico. Definimos aqui também o chamado potencial magnético, que menos o gradiente do potencial magnético me dá o campo magnético em regiões de espaço onde não existe corrente. Definimos também aqui o vetor potencial, depois a gente vai voltar a trabalhar com esses potenciais, mas isso dentro da eletrostática e dentro da magnetostática. E como fica a questão dos potenciais que são variáveis no tempo? Porque os campos vão variar no tempo. Existe uma relação, então, entre campos e funções potenciais, como nós já vimos anteriormente. Então, nesse caso, eu vou ter potenciais variantes no tempo, que são chamados potenciais
retardados, tá? E a gente vai entender por que o termo retardado para eles. Existe uma aplicação direta para o estudo desses potenciais em radiação eletromagnética, tá? Bom, a definição então do potencial elétrico aqui, ó, nós vimos lá quando estudou o potencial elétrico na eletrostática, que é integral no volume da densidade de carga sobre 4π εr, tá? E também viemos lá o potencial vetor magnético que nós definimos logo no finalzinho da unidade passada, que vai ser essa integral volumétrica de uma corrente contínua, tá? Através de uma corrente contínua. Essas equações elas devem satisfazer essas relações, as equações de Poisson, tanto do potencial magnético quanto do potencial eletrostático, tá? Isso aí tem que ser satisfeito no espaço em alguma situação, como nós já vimos. Vimos a relação do potencial do gradiente do potencial, do menos gradiente do potencial elétrico é igual ao campo elétrico, e o rotacional do vetor potencial é igual ao campo magnético. Então essa relação é a relação que tem que se perdurar, e eu tenho que definir esses caras de tal forma que essas relações ainda sejam relações consistentes quando eu tenho variações temporais, tá? Bom, se eu olho aqui B rotacional A, aparentemente ainda é consistente com as equações de Maxwell. Porque se eu calcular o divergente de B, então aplicar o divergente dos dois lados aqui, continua sendo zero. O divergente do rotacional é zero, divergente de B então vai ser igual a zero. Então isso continua sendo zero, ou seja, utilizando essa approach aqui, ainda vai estar de acordo com as equações de Maxwell. No entanto, agora a gente tem um problema. Por quê? O rotacional do campo elétrico, se eu aplicar o rotacional aqui dos dois lados, é zero, o rotacional do gradiente também é zero. Mas nós já vimos que quando eu tenho campos variantes no tempo, nem sempre o rotacional de E é igual a zero. É menos a variação temporal do campo magnético. Então, como é que a gente consegue resolver então esse problema que funciona muito bem em campos estáticos, mas não em campos variantes com o tempo? A gente vai introduzir um termo desconhecido na expressão do gradiente aí do potencial para achar o campo, tá? Aplico o rotacional dos dois lados da expressão, o rotacional do gradiente é zero, tá? Mas devido aí utilizando a lei de Faraday da variante no tempo, o rotacional do campo elétrico é menos a variação temporal do campo magnético. Sabendo que B também é igual ao rotacional do vetor potencial magnético, então eu tenho o seguinte, que o rotacional dessa grandeza n, que eu não sei o que é menos o rotacional de dA dt. Tá? Esse dt pode entrar para dentro do rotacional? Pode, porque o rotacional são derivadas espaciais. E aí eu tenho uma derivada temporal e parcial também, então ele pode entrar para dentro. Então eu posso aplicar o rotacional no campo e derivar no tempo, ou então eu posso derivar no tempo e aplicar o rotacional sem nenhum problema. Então logo esse termo desconhecido é igual a menos a variação do potencial do vetor potencial magnético no tempo. Então, ou seja, aquela expressão que nós utilizamos lá no início, na eletrostática, que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, aqui em campos variantes no tempo, surge um termo a mais, que leva em conta a variação do potencial magnético para gerar o campo. Mais uma vez a gente vê a relação campo elétrico e campo magnético, inclusive em seus potenciais. Bom, antes de verificar então a substituição das equações de Maxwell, a gente tem mais duas equações que a gente tem que verificar se elas fazem sentido, tá, pessoal? Então vamos lá. O rotacional do campo magnético vai ser igual à densidade corrente mais a variação temporal do campo elétrico. E a divergente da densidade de campo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas. Substituindo aqui, ó, rotacional de A no lugar de H, tá? Eu vou ter essa expressão, que não é uma expressão muito familiar, tá? Lembrando que o D já tem lá do outro lado.
e vou ter essa outra expressão aqui para a segunda expressão, tá? Desenvolvendo ali em cima, rotacional do rotacional é conhecido, é essa expressão aqui. Eu chego nessa equação e embaixo eu chego nessa equação. Que são equações que existem, que vão descrever então a natureza. Reparem que aquelas equações que aparentemente eram extremamente simples, quando eu começo a utilizar os potenciais variantes no tempo aí, elas se tornam equações muito complexas. Mas o que é interessante é a relação dos potenciais. Reparem, potencial magnético se relacionando com potencial elétrico, tá? Isso aí é fruto exatamente da relação desses dois caras. Bom, simplificando essas expressões, a gente vai ter essa relação aqui entre o divergente do vetor potencial magnético e a variação temporal do potencial elétrico. Então reparem que eu tenho ali, ó, permeabilidade magnética vezes permeabilidade elétrica dV/dt. Então a relação desses dois campos é algo que surge muito fortemente. E lá na parte de propagação de ondas magnéticas, essa aqui é a velocidade com que um efeito magnético se propaga no espaço, tá? 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade magnética vezes a permeabilidade magnética vezes a permeabilidade elétrica, tá? Se eu estiver no vácuo, essa equação me dá a velocidade da luz do vácuo, 300 mil km por segundo, tá? Então, ou seja, por que o nome é retardado? Porque esses caras aqui, eles refletem uma ação temporal passada, ou seja, variou-se a onda eletromagnética, teve uma variação e esses potenciais refletem essas variações mais à frente, porque essa informação ela tem que se propagar. Tá? Existe essa propagação. Isso aí faz parte da equação de onda. Então a velocidade com que uma onda eletromagnética se propaga no espaço está relacionada exatamente com a capacidade do campo magnético e do campo elétrico se propagar no espaço. Isso é muito interessante porque a onda eletromagnética é constituída pela conjunção desses dois campos, campo magnético e campo elétrico. Então a velocidade com que essa onda consegue se propagar está relacionada diretamente com a capacidade que o meio tem de permitir com que o campo magnético e o campo elétrico se propaguem nele. E aí chega-se, através aí de várias equações, a velocidade da onda nos meios. Lembrando que se eu calculo usando as constantes do vácuo, eu tenho a velocidade da luz no vácuo, tá? Bom, então o potencial em qualquer ponto não seja devido ao valor da densidade de carga em algum ponto distante no mesmo instante, mas decorre de seu valor em algum tempo anterior, ou seja, o efeito se propaga em uma onda de velocidade finita, tá? Aí que está o detalhe. Por isso que o nome é potencial retardado, porque ele reflete um evento anterior. Então, ou seja, a onda se propaga, a variação, ou aconteceu um distúrbio eletromagnético num tempo t', num tempo anterior. Esse distúrbio viaja no espaço e causa então a variação do potencial. E é o que surge aqui. Então, o tempo do potencial é o tempo onde aconteceu o distúrbio mais o tempo que se leva para chegar até o ponto onde eu estou medindo o potencial. Então, por isso que o nome é potencial retardado. E aí a equação aqui passa a ter essa definição aqui da densidade de cargas entre colchetes, que indica que todo T que aparece na expressão de ρ foi substituído por um tempo chamado um tempo retardado, que é dado por essa expressão aqui, ó. Ou seja, o que eu meço agora é reflexo do antes. Então, se eu vou agora e meço esses campos, é uma resposta a um distúrbio eletromagnético que aconteceu num tempo anterior. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um shift temporal. Descontar do tempo o tempo que a onda leva, ou seja, o tempo que a informação leva para chegar até aquele ponto, vindo de um distúrbio eletromagnético anterior. Por isso que é chamado potencial retardado. Porque todo o cálculo de tempo que entra dentro desses potenciais, eu tenho que fazer um shift aí nele, eu tenho que reduzir, eu tenho que retardar esse tempo
sabendo que a informação ela leva um tempo para se propagar. Então, se eu vou numa posição do espaço e vou medir e meço aquele potencial naquela posição do espaço e correlaciono diretamente com a densidade de carga, eu não vou ter aquela densidade de carga naquele mesmo instante temporal. Aquela informação que está ali, que eu estou medindo, é reflexo de uma ação que ocorreu instantes antes. Por quê? Para que nesse ponto do espaço o potencial ele apresente um valor, é porque houve um distúrbio eletromagnético que influenciou o ponto no espaço. Só que entre o distúrbio acontecer e ocorrer aqui a variação nesse ponto, essa informação ela leva um tempo para se propagar, mesmo que seja muito rápida, como se fosse a luz, mas ele leva um tempo. Então, se eu tenho um ponto bem distante do ponto de origem da propagação, eu posso medir cada vez mais o efeito retardante, tá? Por isso que é chamado potenciais retardados. Então, por exemplo, se eu tiver uma variação de carga dada por uma expressão como essa aqui, uma variação de densidade de carga, todo T que surge aqui dentro, eu tenho que substituir por um tempo retardado, que é T menos R sobre V, tá? Onde R é a distância entre o diferencial elementar de carga e o ponto onde eu quero medir o potencial. Por quê? A carga varia aqui, a informação viaja, o efeito da propagação do efeito eletromagnético viaja no espaço, altera o potencial nesse ponto. Só entre a variação daqui e medir aqui decorre um tempo, é isso que vocês têm que entender. Por isso que é chamado potencial retardado. Diferente de um campo eletrostático, que ele já permeia o campo, o espaço, e as alterações já foram feitas, porque ele já se estabeleceu no espaço. Isso é um campo estático. Um campo variante no tempo, ele fica o tempo todo mudando. Então, se a densidade de carga num ponto X, ela variou, ela criou então um distúrbio eletromagnético, criou uma onda eletromagnética no espaço, criou um conjunto de campos magnéticos e campos elétricos, e se eu for medir a uma certa distância R dessa carga, e aí através dessa medida eu tentar chegar no valor da carga, eu não vou ter mais esse valor da carga, porque a carga está variando no tempo. Porque a onda eletromagnética ela leva um tempo para chegar nessa posição onde eu medi, e entre ela ser emitida e chegar na posição e eu medir, a carga já variou novamente. Então, para que eu possa ter um valor correto, eu tenho que levar em conta o tempo de propagação desse efeito eletromagnético no espaço. Isso aí faz parte do estudo de propagação de ondas eletromagnéticas, radiação e etc. A gente tem que levar em conta isso. Então, quando eu for medir potenciais elétricos, potencial magnético de oriundos de campos variantes no tempo, eu tenho que utilizar esse fator aí para poder retardar esse valor. Entenderam, pessoal? Por isso que o nome é potenciais retardados, porque entre o fenômeno que ocasionou os campos e a posição espacial onde eu vou medir o potencial, vai se gastar um tempo da onda viajando até a posição e ela vai ocasionar a variação do potencial aqui nesse ponto. Vou medir. Só que quando eu meço aqui, a origem já mudou novamente, porque ela está variando com o tempo todo. Tá? Então, se eu pego esse valor que está aqui e tento, através dele, deduzir a carga aqui, eu já vou estar defasado, porque a carga já variou novamente. Então, para que eu possa pegar esse valor aqui e chegar no valor da carga aqui, ou da densidade de carga, densidade de corrente, seja o que for, eu preciso fazer um retardo no tempo, ou seja, diminuir o tempo pelo fator que é a distância que eu estou medindo da origem do distúrbio eletromagnético, dividido pela velocidade com que esse distúrbio viaja no meio. E isso vale para qualquer tipo de transmissão eletromagnética, para qualquer tipo de propagação de ondas eletromagnéticas. Isso vale aí, esse cálculo de retardo é muito utilizado, porque eu tenho que levar em conta exatamente o tempo que essas ondas eletromagnéticas viajam pelo espaço. Tá? E quanto maior for a distância, maior vai ser ainda esse retardo aí. A mesma coisa também o potencial magnético, aí eu estou relacionando com a densidade de corrente. Tá? Por isso que o nome chama isso de potenciais retardados. O conceito do potencial retardado vem exatamente disso. Por quê?
entre a origem do distúrbio eletromagnético e o ponto onde eu vou medir, leva-se um tempo para chegar. Então, o fenômeno aconteceu aqui, leva-se um tempo, se reflete aqui. Só que se eu pegar o valor que está aqui, esse valor que está aqui, ele não reflete o valor no mesmo instante na origem. Ele reflete o valor de um instante anterior da origem. Tá? Por isso que o nome é potencial retardado. Então, pessoal, fechando então essa parte do conteúdo, o que tem que ficar claro que devido a esses fenômenos, a gente tem, se eu for trabalhar com potenciais dentro de ondas eletromagnéticas, eu vou ter que fazer esse ajuste temporal, porque uma coisa é o fenômeno, outra coisa é o reflexo desse fenômeno a uma distância r da origem do fenômeno, porque tudo isso se propaga pelo espaço, propaga-se pelo meio. E dependendo do meio, essas ondas eletromagnéticas, que é isso, é a combinação dos dois campos. Basicamente, o que é uma onda eletromagnética? É a combinação de dois campos variantes no tempo: campo elétrico, campo magnético, que variam no tempo. Tá? E como eles variam no tempo, eles conseguem assim propagar pelos meios, propagar pelo vácuo, diferentemente de uma onda mecânica, que é uma onda sonora. A onda sonora, ela precisa de um meio mecânico, ela precisa de ar, ela precisa de meio, ela precisa de partículas para ela poder se propagar no espaço. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de nenhum tipo de partículas pela própria interação desses dois campos mutuamente, a interação mútua deles faz com que essas ondas se propaguem. E a onda magnética se propagando, ela carrega informação, tá? Ou seja, a frequência, amplitude dela, ela guarda informações ali dentro, e por isso que a gente consegue hoje transmitir informações, transmitir dados, transmitir imagens, som, através dessas ondas eletromagnéticas, porque a gente consegue colocar informações ali dentro, codificada, transcodificada ali na amplitude, frequência dessas ondas, e também transmite energia também, tá? E tudo isso é possível através da interação desses dois campos variantes no tempo. Então, o eletromagnetismo um estudo de uma ciência muito ampla, que tem aplicabilidade gigantesca hoje em dia, nos nossos dias, tá? Mas que tem muita fundamentação matemática baseada nisso, que uma vez desdobrado e a gente conhecendo a matemática por trás disso, a gente consegue descrever esses fenômenos. A matemática aqui é uma matemática complexa? É complexa porque o fenômeno em si é complexo. Tanto o fenômeno elétrico quanto o fenômeno magnético. Quando eu pego esses dois caras e vario esses caras no tempo, eu passo a ter uma complexidade maior porque é um fenômeno complexo. A matemática da mecânica quântica é muito mais complexa. Porque também o fenômeno é muito mais complexo do que os fenômenos naturais, que naturalmente nós temos no nosso dia a dia. Então, ou seja, quanto mais complexo for um fenômeno, maior é a complexidade matemática para descrever esses fenômenos. Então, a gente está fechando em termos aí de conteúdo da disciplina, né? Esse seria o nosso último conteúdo da disciplina.